Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, eu sou especialista de CRM e esse é o canal CRM do Rerê, onde eu discuto dicas operacionais e estratégicas no universo de CRM e marketing digital. E no vídeo passado eu falei para vocês sobre como fazer o teste AB, mas nada disso adianta se a sua base ela não tiver segmentada de forma estratégica. Então, no CRM não basta você dividir só uma lista, você precisa realmente entender a sua base e segmentar de forma correta para não acontecer aí do seu e-mail parar na caixa de spam do seu cliente sem necessidade. Então, se você quer garantir o seu melhor ROI, se você quer um guia prático para entender as possibilidades de segmentações, fazer essa segmentação de forma inteligente, podendo ser aí de forma demográfica, segmentação por comportamento do seu cliente, esse guia e esse vídeo é para você. Começando pela segmentação de comportamento, que é onde a gente entende o ritmo do cliente. Então, aqui, métricas que são importantes. A frequência de compra, ticket médio, monitorar ações em tempo real, como abandono de carrinho. O argumento aqui é a precisão. Então, se a gente identifica que o cliente ele navega mais por dispositivos móveis e se ele navega mais por desktop, a gente consegue ajustar o layout para que o cliente receba uma comunicação ali que esteja adaptado ao tipo de comportamento dele, e o mesmo vale para ticket médio. Então não adianta oferecer uma oferta ali que está fora do tipo de comportamento dele e a frequência de compra. Então, se esse cliente ele compra o produto uma vez por mês, por que a gente está oferecendo todas as semanas esse produto para o cliente? Então, é importante que a gente não force algo que não faça sentido para esse comportamento do cliente. Então, aqui a ideia é gerar receita, mas de forma assertiva, que faça sentido tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, os dois precisam estar alinhados, por isso que isso é uma métrica muito importante. Mesma questão faz sentido para os clientes que são ativos. Então, esse tipo de perfil, eles são o motor do faturamento imediato, né? Então, a gente considera clientes ativos aqueles que têm uma certa frequência em realizar uma compra ou eles compraram nos últimos 30 dias. Estrategicamente, esse público ele não precisa de descontos agressivos, mas sim ele precisa de um relacionamento, de uma exclusividade e de uma antecipação. Então, aqui o foco é manter a recorrência, oferecendo lançamentos, oferecendo conteúdos personalizados, que reforcem a preferência dele pela marca, enquanto o relacionamento ainda está quente. Né? Um exemplo disso é. Então, assim que ele comprou um produto X, por que não oferecer um produto complementar que junte isso e vai enriquecer a experiência dele? Então, é a gente entender e conversar com esse tipo de perfil que faça sentido para que o cliente ele continue com uma frequência ativa de compra. Então, aqui, quanto mais personalizado, melhor. Já os inativos, eles representam aí um desafio maior, que é o desafio da reativação. Então, são clientes que não compram há mais de 30 dias. O que liga aqui é um risco do churn. Então, a gente não quer que esse cliente ele fique inativo há 180 dias, 90 dias. Então, o argumento aqui é o custo de aquisição. Então, manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo. Então, por isso é uma estratégia que precisa manter. Então, aqui precisa fazer réguas de ofertas de recompensação, ofertas de saudades, e fazer com que o cliente que parou de comprar entender que é importante, ele entender o benefício que é voltar a comprar. Então, é um ciclo que a gente não pode fazer com que ele esqueça a marca. Então,
Tem que entender, essa campanha faz sentido mandar para um cliente nativo? O copy, ele tá alinhado? Porque não adianta a gente oferecer uma oferta para o cliente que ele tá em um outro momento, né? Então, o que que faria essa pessoa voltar a interagir com a marca? E aí vai da estratégia, mas que precisa ser diferenciada do que é cliente ativo e o que é cliente inativo. Temos a segmentação demográfica, que traz aí o contexto humano para os dados. Então, se você filtrar por idade, por gênero, é muito mais fácil de você personalizar a linguagem, as cores, e até os modelos das fotos das campanhas, quais fotos aí que você vai usar na arte. Então é a base para você fazer uma comunicação que gere uma identificação imediata. E isso traz retorno, tá? Então é importante notar que, apesar de ser uma segmentação clássica, né, ela funciona como o primeiro grande filtro para você garantir que você não está oferecendo aí um produto de moda feminina para um público masculino, e otimizar aí o seu investimento em mídia e disparos. E nós temos a segmentação por produto, que é uma segmentação aí que permite um nível de personalização de interesse específico. Então vamos supor aí que eu estou procurando ultimamente só produtos de skincare, de beleza, mas o site que eu estou procurando ele tem uma variedade de produtos e categorias diferentes. Então esse site ele não pode me mandar campanhas e-mail, SMS, WhatsApp com produtos de tecnologia, de decoração, porque não é o meu momento, né? Então aqui, o argumento estratégico é o cross-sell. Então, se você se basear no histórico de categorias, você consegue prever aí qual que é o próximo desejo, o próximo pedido do cliente e oferecer complementos que aumentam o LTV de forma orgânica. Segmentação que é muito interessante, que é a segmentação por canal. Aqui, talvez seja uma das segmentações mais fáceis, que ela define a casa do seu cliente, né? Então, aqui a gente filtra de acordo com a origem e a preferência de contato. E aqui envolve também, é, pode ser feito tanto pelo comercial para entender se o próprio cliente já disse qual que é o canal que prefere ser contatado, ou pelos próprios dados, pelo comportamento, a gente consegue também ter essa resposta. E o argumento estratégico aqui é a conveniência. Então, não adianta enviar uma oferta incrível por e-mail para um cliente que só interage e só compra pelo WhatsApp, né? Então, quando a gente respeita esse canal de preferência, você aumenta de forma drástica aí a sua taxa de conversão. E você evita um desgaste da sua base com comunicações invasivas. É por isso que aqui é importante um alinhamento entre o marketing e o comercial para entender se as estratégias estão alinhadas ou não. E assim, quem trabalha aí com CRM, eu sei que é um desafio, mas nada que um alinhamento com quem está na frente ali de contratar o cliente, nada que um alinhamento aí resolva. E a segmentação de e-commerce, que foca puramente aí no comportamento digital. Aqui, vamos filtrar clientes que possuem histórico de compra recorrente no site ou no aplicativo. E o argumento central é a conveniência e o rastreio. Então, baseado em dados de navegação, cookies, login, favoritos, abandono de carrinho, a gente consegue criar jornadas automatizadas baseadas em cliques e visualizações de produtos. É a segmentação ideal para testar gatilhos de frete grátis, cupons para a primeira compra. Então aqui é importante que essa segmentação de e-commerce esteja alinhada com outros tipos de segmentação, igual à segmentação de produto. Então são segmentações ali que se conversam e é importante que ambas as segmentações estejam atualizadas. E por fim, os inscritos, que são leads em um estágio de consideração. Então, são pessoas que se cadastraram em uma ação específica. E aqui entra muito a questão de eventos, sorteios, webinar, lives. Então aqui nem sempre necessariamente eles são clientes.
mas eles são uma forma de quem está ali em CRM fazer a nutrição desses leads. Então, o argumento é transformar o interesse momentâneo do evento, da live, em confiança. Então, como eles demonstraram interesse em um tema específico, você já tem a chave aí para entregar conteúdos educativos que preparem esse lead para a primeira compra. Então, é uma baita oportunidade aí. Bom, espero que vocês tenham achado esse conteúdo útil. Essas são segmentações que algumas parecem básicas, mas eu sei que no dia a dia elas são mais difíceis de conseguir fazer. Nem sempre a gente tem tempo para conseguir fazer isso, mas são segmentações que são importantes e vão alavancar aí no aumento de conversões, vão melhorar as suas métricas. Então, deixa seu like se você achou esse conteúdo bacana. Muita gente deu feedback positivo no vídeo do teste AB do Salesforce, então obrigado por estar acompanhando. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!